Durante séculos, o vinho europeu foi construído sobre tradição. Hoje, ele começa a ser redefinido pela ciência, pelo clima e pela necessidade de adaptação. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Sommelier, um podcast sobre o universo dos vinhos da ABS-RS. Eu sou Júlio César Kunz e no episódio de hoje conto com a companhia do professor Vinícius, colega professor da ABS, com quem tenho o prazer de dividir salas de aula, degustações e reflexões sobre o mundo do vinho. Vamos conversar sobre um tema absolutamente atual e estratégico: a aprovação de novas castas de uvas na Europa e o que isso nos revela sobre o futuro da viticultura, das denominações e do próprio conceito de tradição no vinho europeu. Olá, Vinícius. Vamos a isso? Saudações, professor Júlio César Kunz. Vamos a isso. É um ótimo Maravilha. tema para começar o ano, assim, já falar de novidades que não são tão novidades assim, né? Já não são tão novidades assim, mas para o mundo do vinho, que é um mundo de longo prazo, essas mudanças levam tempo para efetivamente acontecer. Exato, e é engraçado pensar que algumas mudanças elas têm impacto hoje na legislação, mas que ao longo da história elas foram espontâneas. Então o mundo do vinho vem se adaptando desde que ele existe, desde o ser Uhum. humano criando novas castas, domesticando a videira entre a Índia, o Cáucaso, até chegar ao que a gente tem hoje, durante as décadas de 50, 60, pós-Segunda Guerra, e até um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, o pessoal, vários cientistas do mundo desenvolvendo castas novas por um paradigma de produtividade no mundo do vinho. E isso continua hoje. O que muda um pouco são as razões e o jeito de fazer as coisas. Mas as coisas continuam mudando e se transformando como tem que ser. Sim. E o que motivou a gente a falar sobre isso é justamente uma mudança de paradigma na Europa, né? Que tivemos vários ao longo desses milênios que a videira foi saindo de um lugar para outro, como tu acabou de trazer, com novas técnicas de condução da videira, como plantar, onde cultivar, e entre todos esses desenvolvimentos que foram acontecendo ao longo dos séculos. Mas a Europa, de alguma maneira, cristalizou a vitivinicultura ali do século XIX como a vitivinicultura ideal, em certo momento, né? Estabelecendo as denominações de origem, dizendo, olha, o que se fez ali é o que precisamos conservar, é o estado da arte melhor possível, e hoje isso tem sofrido mudanças enormes, né? Então é importante contextualizar o motivo desse papo, que é a introdução, né, a autorização na União Europeia em 2025, no fim de já segundo semestre de 2025, de três variedades: a Calardy Blanc, a Madeleine Noire e a Negret de la Canurgue, que nós vamos conversar um pouco mais sobre elas depois, mais especificamente. Mas nesse primeiro momento, acho importante a gente pensar assim, né? O que essa autorização implica no âmbito do catálogo comum das variedades de videiras na Europa, e que é esse instrumento, né, técnico legal que orienta as políticas agrícolas do bloco europeu e que agora vai ter mais consequência ainda para nós também, com os avanços aí do acordo União Europeia-Mercosul. Isso é importante porque essa coisa da Europa ter cristalizado o seu jeito de fazer vinho, o próprio sistema de denominações de origens, indicações geográficas, a ideia era reconhecer uma coisa que era bem feita e preservar essa coisa do jeito que ela era feita para que a qualidade, mas o perfil da coisa se mantivesse. Só que terroir depende de uma série de fatores. Solo, clima, ação humana, tecnologia. Várias denominações foram surgindo ao longo do tempo por inovações tecnológicas, por jeitos diferentes de fazer vinho e tudo mais. Só que as mais tradicionais, elas não conseguem mais, muitas vezes, manter as coisas do jeito que elas sempre foram, porque principalmente o clima está mudando. Então, Uhum. o clima está mudando, isso está afetando diversas regiões do mundo, regiões que historicamente não tinham qualidade para fazer vinho. Um exemplo muito bom é o sul do Reino Unido, né? Que Uhum. tinha uma safra boa a cada 10 anos. Hoje tem muitas safras excelentes
está fazendo grandes espumantes, e regiões que eram muito tradicionais na viticultura, hoje estão sofrendo para fazer vinho. Um exemplo muito bom disso é no sul da França, Châteauneuf-du-Pape. Châteauneuf, um dos maiores desafios hoje é conseguir o equilíbrio açúcar-acidez, porque eles estão colhendo uva em algumas safras com potencial alcoólico de 18%. E o equilíbrio de acidez com uma uva colhida com esse açúcar é muito complicado. E para isso, uma das ferramentas é reavaliar as castas que são autorizadas. Só que acho que um dos mais curiosos nisso é o resgate de castas antigas, e acho que a Madeleine Noir fala um pouco disso, Sim. mas outra é a introdução de castas novas e resistentes a desafios climáticos, de doenças, etc. E esse cenário está vindo muito forte. É interessante, né, como o Châteauneuf-du-Pape nasce quando o Baron Pierre Leroy resolve dizer para os vizinhos, olha só, a gente precisa esperar ter um nível de açúcar mínimo na uva, ou seja, um potencial alcoólico mínimo antes de colher, e hoje o problema se inverte completamente cerca de um século depois de serem estabelecidas essas regras. Então, realmente, o clima muda e, com isso, os desafios mudam. E tem um aspecto bastante importante também que faz acontecer essa mudança, né, Vini? Que, é claro, as mudanças climáticas, mas também mudanças de percepção de consumidores. Mercado de orgânicos biodinâmicos, uma pressão importante dos consumidores, do mercado em geral, por ter uma vitivinicultura mais sustentável, também leva a pensar nessas variedades de uma maneira diferente, né? Então, tem a questão climática, que está completamente ligada à questão ambiental, mas é uma questão de mercado também, né? Uma exigência cada vez maior dos consumidores por esses produtos, e, contrariamente da tendência de termos vinhos mais alcoólicos no campo, os consumidores buscando vinhos menos alcoólicos. Então, o produtor está hoje assim, né, sendo pressionado dos dois lados. Uma pauta importante nisso também, então tem o lado do clima, da temperatura, tem o lado do consumidor de vinhos menos alcoólicos, mais equilibrados, um perfil de paladar bastante específico, mas também tem o lado da sustentabilidade. Que o pessoal do Programa de Sustentabilidade do Alentejo, que é uma região muito afetada pelas mudanças climáticas, dizem que o programa de sustentabilidade deles é tão robusto e tão disruptivo, eles vão fazer muito diferente para manter as coisas iguais. Sim. É você trabalhar muito para manter tudo igual, é você mudar tudo para deixar as coisas como estão. Porque o mundo está mudando e ambientalmente, a gente está falando de doenças, de regime de chuvas, de extremos climáticos, de temperatura, tudo isso afeta muito, e o que a gente pode fazer é tentar práticas mais sustentáveis. Isso também está ligado ao uso de agrotóxicos, por exemplo, no cultivo da videira, diferentes tipos de pensar a vitivinicultura, né? Então a gente tem a questão de tratamentos fitossanitários, nós temos os orgânicos crescendo, biodinâmicos crescendo. Em algumas regiões isso é inviável climaticamente, né? Porque são regiões muito úmidas, ou o ciclo é muito curto, ou você tem algumas pragas específicas. A gente tem a flavescência dourada, que está fazendo um estrago enorme na Califórnia e na Europa. Então você tem um monte de pressões ambientais, do consumidor, fitossanitárias na vitivinicultura, e para isso o mundo precisa se adaptar. Sim. O problema do mundo do vinho é que ele se adapta muito lentamente. Alguns vão dizer que as mudanças que acontecem agora, né, que estão acontecendo agora, de novas castas serem autorizadas no catálogo vitivinícola da França, já deveriam ter acontecido há muito tempo, e vai ter uma boa parcela que vai dizer essas mudanças ainda não deviam ter acontecido. Sim. E esse cabo de guerra entre os conservadores ou os tradicionalistas e os modernistas vai ser uma constante no mundo do vinho. Claro. E é uma história que se repete, né? A gente vê, falou em modernistas e tradicionalistas, é uma classificação que a gente usa muito para os produtores italianos, né? Com a história do Barolo Boys, etc. E me fez pensar em Montalcino, que a gente vê os vinhedos caminhando também. Não tanto... tem desenvolvimentos para novas variedades também na Toscana,
mas como a Sangiovese é a grande uva em Montalcino, a busca por clones de Sangiovese mais adaptados, justamente, né, por quê? Né? Justamente o que estava falando aí, né? Bom, temos o aumento da temperatura média, isso faz que os ciclos sejam mais curtos e aumenta o estresse hídrico numa região que já é seca. Então, a busca por clones mais adaptados, mudando vinhedos de lugar. Então, nós vemos vinhedos cada vez mais altos. A busca, uma coisa que a gente explica na aula sempre, no hemisfério norte, a exposição sul é a melhor de todas. Hoje a gente já está vendo em Montalcino bons vinhedos, começando a ser aqueles que não têm exposição sul, para não ter tanta insolação. E, bom, inclusive, eu visitei o Alain Brumont 2 anos atrás, o Alain Brumont que planta Tanat no Madiran, é uma variedade que tem ciclo super longo, e eles começando a implantar vinhedos na encosta norte, para evitar excesso de insolação e, como tu falou, mudando a viticultura para poder conservar, para poder manter o estilo de vinho, né? Que é algo muito importante nas denominações de origem. Afinal, o que representa a denominação de origem não são as regras que se seguem, mas as regras estão a serviço de um estilo de vinho que a gente vai esperar daquele lugar. E é importante contextualizar que essas mudanças, essas propostas de mudança, elas são embasadas por estudos, por ciência. Então a gente tem a organização da Alve do Vinho, a OIV, cuidando disso, acompanhando muito isso internacional. Nós temos centros de pesquisa, a Alemanha está liderando muito isso com as PIWI. A gente tem pesquisas sendo feitas no Brasil. A EPAGRE, por exemplo, em Santa Catarina, tem um campo com várias castas PIWI plantadas, castas resistentes, para buscar essas adaptações. Então, a gente tem isso de forma dinâmica, suportado por ciência, e também é importante entender que a gente está lidando com várias abordagens em relação a novas castas. Uma delas é a parte de clones. O que é um clone? É a mesma casta geneticamente, mas que vai ter uma diferença fenotípica. Então ela vai ter uma diferença. A folha vai ser maior ou menor, o cacho vai ser mais solto ou mais compacto, a baga vai ser maior ou menor, mas geneticamente é a mesma planta. Em alguns casos, a mudança fenotípica ela é tão grande que acaba virando uma outra casta. É o caso da Pinot Noir, da Pinot Blanc e da Pinot Gris. Né? As 3 Pinots são a mesma casta geneticamente, só que uma é tinta, uma é rosada e a outra é branca. Então, essas pequenas mudanças vão gerar clones. E, às vezes, o clone é considerado uma outra casta por uma questão de praticidade no mercado e etc. Sangiovese é uma casta que tem vários clones, Nebbiolo é uma casta que tem vários clones, e clones mais adaptados vão ser importantes. Champagne está fazendo muito isso com Pinot Noir e Chardonnay, buscando algumas variações, algumas mutações, né, dessas castas, sem que virem outras variedades para isso. Outro ponto é buscar outras castas. Então, a gente está falando de resgate de castas históricas, pré-filoxéricas, muitas vezes, que estão desaparecendo. Então, a gente falou da Madeleine Noire de Charente, né? A Madeleine Noire, ela é mãe da Merlot, mãe da Malbec, é uma casta antiga, mas amadurece cedo, o que na época não era bom, o fato de ser uma casta precoce. E hoje isso é importante, com um calor muito grande, uma casta que amadurece mais cedo, preservando as características, é muito bom. Mas você tem essa adaptação de castas antigas para preservar esse pool genético também, porque ele corre o risco de desaparecer. Tem a Vinícola Planeta, que está trabalhando castas que tinha 5 plantas, 10 plantas na região de Capomilades ou na Sicília, e fazendo vinhos com essas castas, replantando, estudando. Tem a Valado no Douro, que está pesquisando vinhas velhas para reconhecer castas que estavam quase desaparecidas, com nomes bizarríssimos, inclusive. Sim. A gente tem a Jerez, que adaptou, que aceitou na denominação de origem Beba, Canhocaço, Mantua de Pilas, então Virriega, que são castas pré-filoxéricas. Então isso também acontece. E o terceiro ponto são castas literalmente novas. Vai, Júlio. Não, só comentando sobre o resgate de castas, né? A gente tem, bom, na Itália, Franciacorta, a recuperação da erva mate, o próprio trabalho da Torres na Espanha. E não, só ia fazer um comentário, te interrompendo, Vini, pelo seguinte, que uma coisa que a gente precisa ter clareza quando estuda vinho são os grandes ciclos também climáticos, e o início da era industrial coincide também com o fim da mini era do gelo. Então, essas variedades abandonadas naquela época,
variedades que ficaram de lado, foi de uma época especialmente fria, inclusive comparada com a Idade Média. Por isso que essas variedades eram cultivadas até o século XV e XVI, e por isso foram deixadas de lado, e por essa mesma razão essas castas voltam a ser importantes. E aí, assim, hoje se tem clareza da importância de preservar variedades, mesmo que consideremos que não tenham um potencial enológico hoje em dia tão grande, porque esse patrimônio genético permite trazer flexibilidade e adaptabilidade a diferentes situações, seja por pressão climática, mas também por pressão de doenças fúngicas, por exemplo, né? Mas segue adiante aí, eu te interrompo, porque eu não queria deixar esse comentário passar para depois. Então a gente tem o caso dos clones, a gente tem o caso de resgate de castas e a gente tem os cruzamentos e as híbridas. Cruzamento é quando a gente está falando de uma mesma espécie, Vitis vinifera com Vitis vinifera, o Cabernet Sauvignon é um cruzamento de Sauvignon Blanc e Cabernet Franc, e tem algumas castas que são cruzamentos naturais ou desenvolvidos pelo ser humano que estão sendo mais valorizados, mas a gente tem principalmente as híbridas, que é quando eu pego duas espécies diferentes, eu pego Vitis vinifera e Vitis labrusca, Vitis vinifera e Vitis rotundifolia, eu vou pegar duas vitis diferentes, geneticamente diferentes, e vou fazer um cruzamento para ter o benefício. Só que aí tem um ponto importante do ponto de vista legislativo internacional, é que as castas mais valorizadas são as Vitis vinifera. Então, outras vites, como a labrusca, por exemplo, não têm o mesmo prestígio, mas elas têm resistências a calor, a chuva, a doenças fúngicas, a tipos de solo que as viníferas muitas vezes não têm. Então, o que se tem buscado muitas vezes no desenvolvimento de castas híbridas são híbridas que têm um caráter vinífera sensorial muito importante. Então, geneticamente, elas são majoritariamente viníferas, mas com parte da genética que tem a mudança necessária para causar o efeito que quer, como proteção contra fungos, etc. Um exemplo muito bom disso, já consolidado no mercado, é a Vidal, usada no norte dos Estados Unidos e no Canadá para produzir ice wine, vinhos brancos, que é uma híbrida, então que funciona muito bem lá porque ela é muito resistente ao frio. Mas existem outras híbridas, e aqui a gente tem as PIWI, né, PIWI, que são castas resistentes a doenças fúngicas, principalmente, que também estão ganhando destaque internacionalmente. Isso muda bastante o que a gente precisa estudar quando estuda vinho, e quem trabalha com educação, quem trabalha como comunicador de vinho, quem vende vinho, quem produz vinho, muda completamente. E esse debate mostra como o vinho está longe de ser algo parado no tempo. Ele evolui, se adapta e exige cada vez mais formação sólida. E falando em formação, antes de seguir com o nosso papo, eu aproveito esse momento para fazer um convite muito especial para você que nos escuta e que quer aprofundar de forma séria, estruturada, o seu conhecimento no mundo do vinho. A BSRS oferece uma formação completa em sommelier profissional, tanto no formato presencial quanto online, pensada para quem deseja estudar vinhos com método, consistência e profundidade, seja para atuar profissionalmente ou para levar a paixão pelo vinho a um outro nível. Os nossos cursos presenciais mantêm uma das maiores tradições da BSRS: contato direto com os professores experientes, degustações orientadas, troca entre alunos e uma vivência real além da sala de aula, com visitas técnicas exclusivas e aprofundadas. É onde o vinho é estudado no copo, no território, na história e no contexto cultural que o cerca. Já os cursos online da BSRS foram desenvolvidos para quem busca flexibilidade sem abrir mão de qualidade. São aulas ao vivo e gravadas, com professores da casa, material didático estruturado, degustações guiadas e a possibilidade de estudar e degustar em qualquer lugar do Brasil, mantendo o mesmo rigor técnico e pedagógico que sempre caracterizou as formações da BS. Independentemente do formato, os cursos de sommelier da BSRS seguem critérios internacionais, dialogam com as transformações atuais do mundo do vinho, com mudanças climáticas, novos estilos, novas castas, e formam profissionais capazes de interpretar o vinho de maneira crítica, responsável e atual. Além da formação em sommelieria, a BSRS também oferece cursos de extensão, masterclasses temáticas, degustações especiais e eventos técnicos que permitem a atualização constante, algo essencial no setor que muda o tempo todo. Se você acompanha o Papo de Sommelier, já percebeu que aqui a gente não fala de vinho de forma superficial. E é exatamente essa mesma filosofia que orienta os nossos cursos.
estudar vinho com profundidade, curiosidade intelectual e respeito à complexidade do tema. Então fica o convite, conheça os nossos cursos sommelier online e presencial na BSRS, acompanhe o nosso calendário e veja qual formato faz mais sentido para você. Vem estudar com a gente. Para saber mais, é só acessar o site absrs.com.br ou nos encontrar nas redes sociais. E claro, aproveite para seguir o Papo de Sommelier, ative o sininho e acompanhar os próximos episódios. E continuando nesse nosso tema, nós podemos falar especificamente sobre quais são, né? Afinal de contas, de quem que a gente está falando quando cita o nosso gancho para esse bate-papo, que são essas três novas, entre aspas, né? Essas três mais recentemente autorizadas variedades na União Europeia, que abre espaço e abre a possibilidade de diversas consequências, seja nas denominações de origem, nos vinhos e no mercado de vinhos na Europa. Começamos com a Calargis Blanc, já que é uma variedade que a gente encontra inclusive no Brasil, do setor Epagre, temos no Brasil inclusive. Então, a Calargis Blanc, ela é um cruzamento de Calargis Musquet com a Save Villar 39639, e o legal da Calargis Blanc é que ela é uma casta aromática, né? Então, ela vai ter nota de lixia, rosas, maçã verde, só que com uma acidez muito grande, uma acidez muito cítrica. Então, o legal é que, assim, ela é uma casta que entrega o frescor de uma Riesling, mas com um perfil aromático de algo similar a uma Gewürztraminer. Então, esse meio de caminho da Calargis Blanc é muito legal, porque você tem uma casta muito aromática, mas com um perfil muito associado a Gewürz, que é uma casta que não tem tanta acidez, mas com uma acidez de Riesling, o que é muito importante para zonas quentes, para manter frescor. Castas que mantêm acidez, mantêm frescor em climas mais quentes ou com ciclos mais curtos pela temperatura, vai ajudar a produzir bons vinhos com a Calargis Blanc. E, inclusive, até um potencial para espumante também é muito bacana. Provei alguns espumantes que a Epagre desenvolveu experimentalmente. Então, tem um potencial para vinho base de espumante com uma qualidade bem interessante. Não, o que normalmente eles devem ser, não, por enquanto, pelo menos, né, de se esperar assim, grandes espumantes, grandes vinhos, mas vinhos honestos, vinhos que, por ser uma PIV, né, ou seja, por conceito, uma variedade resistente, permite um uso muito mais racional de agroquímicos e que, obviamente, é mais interessante, seja para a relação com o meio ambiente, seja para consumir também um vinho com menor possibilidade de resíduos, né, que também passa a ser muito interessante. E eu vou fazer um parênteses aqui que é importante para qualquer pessoa que se interessa por vinho. O mundo do vinho é cheio de preconceitos, né? Então, e todo preconceito vem do mesmo lugar, que é um lugar de desconhecimento. Não existe uva boa e uva ruim. Existe uva casta bem adaptada a um local ou mal adaptada a um local. Existem bons trabalhos de vinificação e maus trabalhos de vinificação. O mesmo lugar que dá Carmeners excepcionais, dá Carmeners simples e genéricos. O mesmo lugar que pode dar grandes Cabernet Sauvignons pode fazer um vinho genérico de volume sem caráter varietal. Então não é tanto a casta, mas o jeito de trabalhar. E isso também vale para castas americanas ou híbridas. Tem uma galera hoje na Serra Gaúcha fazendo experimentações com uvas americanas, vitis labrusca, fazendo vinhos muito agradáveis que são melhores do que muitos vinhos finos. Então é importante parar com esse preconceito também. Ah, é uma casta nova. Gente, as pessoas estão aprendendo a lidar com essas castas, ou reaprendendo, como no caso da Madeleine Noir, né, o Madeleine Noir de Charente, que é a mãe da Merlot, a mãe da Malbec, é uma casta ancestral, vai dar vinho com muita cor, corpo muito elegante, fruta preta, então mirtilo, amora, algo de ervas secas, algo resinoso, tanino presente, mas tanino muito fino, então dá vinhos com uma boa estrutura, muito gastronômicos, e esse resgate da Madeleine Noir, eu acredito que é um dos mais interessantes hoje, porque é uma casta com potencial muito legal para vinhos, e o amadurecimento dela é mais precoce. Então, para zonas muito quentes, o fato de amadurecer mais cedo, plenamente preservando a acidez, é genial. E é interessante porque
uma consequência dessas novas variedades vai também junto com as mudanças climáticas, que é a ampliação de fronteiras. A gente fala da Bretanha, que na França é o lugar da cidra, é o lugar do Calvados, e, afinal de contas, não que não tivesse vinho, tinha vinho, mas não tinha expressão. Tá, uma região que começa já a brotar mais vinhedos. Vinhedos, por exemplo, na Holanda. Eu provei há muitos anos atrás, muitos, assim, tipo uns mais de 10 anos atrás, uns quase 15 anos atrás, eu provei um Johanniter na Holanda. E eu nem sabia o que era pive na época, só provei a variedade. Ah, tá, legal, um vinho bacana. Paguei relativamente caro, mas tá bom. Na Holanda, né? Eu consegui cultivar uma videira lá, tá valendo. E muito tempo depois eu descobri que era pive, que Johanniter é uma delas, tem na Alemanha bastante. Então, essa recuperação de variedades, que é o caso da Madeleine Noir, ou as novas variedades, permitem também que as fronteiras, ou melhor, permite que as fronteiras mudem ao mesmo tempo em que ajuda a adaptação a novas fronteiras que tem acontecido pela questão de mudanças climáticas. E vamos a Negret de la Canurgue. Vamos para Negret de la Canurgue, casta tinta do sudoeste da França. Tem um bastante frescor, bastante mineralidade. O legal aqui é que ela foge daquele perfil, muitas vezes encontrado em vários lugares do mundo, que é aquela fruta sobremadura. Não, a fruta está madura para fresca, então bastante framboesa, bastante pimenta branca, tem uma rotundona aqui. No paladar, dá vinhos leves, mas vai fazer o tipo de vinho que na França se chama de vin de soif. Aquele tinto para beber de glute-glute, e rosés muito frescos, com finalzinho herbáceo que é muito gostoso. Então, são castas que vão dar 3 perfis muito diferentes de vinho, mas que estão muito adaptadas às necessidades que a gente tem hoje. E que, bom, como impactos, né? Acredito que o primeiro dos impactos é os impactos que podem acontecer nas indicações geográficas europeias, que, número um, flexibilização dos cadernos de especificação. A gente tem um exemplo bom para isso, é a Champagne, que autorizou testes com a Voltis, que é uma PIV. Surpreendeu muita gente que Champagne é autorizado. Aliás, surpreendeu muita gente que não estuda Champagne, na verdade, né, Vini? Porque Exato. Champagne sempre foi uma região de inovação, de muita tecnologia, não tem esse apego às tradições do ponto de vista técnico tão grande quanto outras regiões, como o caso da Borgonha, por exemplo. Então, é um exemplo, né, de denominação de origem que começa a autorizar novas variedades. Bordeaux testando 7 variedades de uma vez só, né, Não, justamente na Chardonnay Rosé, na Chardonnay Rose, Chardonnay Rosé na Champagne também, muita Chardonnay, gente se Rosé, Champagne também. impressionou, mas, gente, de novo, é adaptação. É reconhecer o que está lá. Bordeaux fez isso, inclusive por causa da Madeleine Noir e por causa dessas mudanças em Bordeaux. Estou tomando um Bordeaux, eu vim de Bordeaux hoje, né? Para o friozinho que está fazendo aqui em São Paulo no verão, propício para isso, então estou indo no tinto. Eu não vou contar que eu estou tomando ainda, mas eu já antecipo que é um Vin de Soif. Olha aí, é isso. O meu não é um tão de suave, porque está friozinho aqui em São Paulo, mas funciona. Então, tem esse ponto dessas castas estarem sendo cultivadas. A Vila, o Voltis é ótimo, porque a ideia da Voltis é que ela seja uma casta que seja resistente no campo, principalmente a doenças fúngicas, que é um dos maiores problemas hoje em Champagne. Norte da França, muita umidade vindo do Atlântico. Então, problemas com doenças fúngicas geram um custo absurdo na Champagne, em tratamentos fitossanitários, em perda de safra, porque além disso tem alguns outros efeitos climáticos somados às doenças fúngicas. A Voltis entra nisso, ela é um cruzamento de Vilares com VRH 315912. Ela é neutra, como muitas vezes as castas de champanhe são. Então ela vai ter algo de flor branca, algo de limão e tudo mais, só que uma acidez muito vertical, não tem amargor, não vai entrar em conflito com Chardonnay, Pinot Noir. Então ela vai dar aquela coluna vertebral de frescor com perfil mais neutro para os vinhos.
com um ponto importante: tem bastante limitação no cultivo da Voltis, então ela não pode ser cultivada de forma ampla. Então, hoje na Champagne, né, tem um teste acontecendo, que começou em 2022 e vai até 2033. Os produtores podem plantar até 5% da sua área, né, de cultivo com Voltis, e ela pode compor no máximo 10% do blend final. A Maison de Rapier, que é uma das mais tradicionais de Champagne, já está testando a Voltis nos seus vinhedos experimentais, né? Então a gente tem essa característica nessa casta específica. Muito bacana. É importante de conhecer, né? Como se já não tivesse variedade suficiente para a gente estudar, agora tem mais um pouco. É isso aí, essa é a vida de quem estuda de vinho e é isso que precisa, né? Quando a gente fala assim de o que a gente precisa observar, a gente para estudar vinho, eu penso assim, tem dois caminhos, tem dois grandes caminhos possíveis. O primeiro dos grandes caminhos é decorar. Bom, quem tem memória, beleza, decora tudo e pode funcionar. Não acredito que funcione tão bem quanto entender por quê. E aí que a gente tem aquele trabalho extra e o prazer extra de ganhar cultura, de estudar ciência, estudar o clima, estudar geologia, estudar história, entender por que uma casta foi abandonada, por que foi recuperada, e ter essa visão crítica. Crítica no sentido mais profundo e positivo do termo, que é pensar criticamente, né? Não simplesmente engolir o que qualquer um diz, mas escutar, pensar, ler, comparar, entender a lógica por trás, e com isso nós temos um prazer muito maior e certamente nos traz mais ferramentas, porque, bom, o mundo muda, a vitivinicultura muda e nós temos que acompanhar essas mudanças também, né, Vini? Senão a gente fica de fora. Uma dica boa para quem quer acompanhar essas mudanças por conta própria e tudo mais é acompanhar o site das Piauí, né, o Piauí Internacional. Então é International com T.org. Então PIWI International.org. Piauí, a gente pode achar estranho o nome, né? Mas vem do alemão, e aí o Júlio, que é Kunz, vai ter que perdoar o meu alemão aqui, mas Piauí vem de Pilswiderstandsfähige, então que significa resistente a fungos, né? Então são castas que não são transgênicas, isso é um ponto importante. Transgenia é uma coisa que ainda não começou com força no mundo da viticultura. Transgenia, você pegar gene de uma outra planta. Então, eu pegar um gene de laranja e colocar na videira, pegar um gene do trigo e colocar na videira. Nos cereais, a transgenia está muito difundida. Na viticultura, não. Então, tem alguns ensaios, tem alguma coisa começando. Mas hoje na viticultura é cruzamento entre videiras, né? E as Piauí é isso, são castas resistentes. E aí você tem, por exemplo, castas como Sauvignon Gris, Solaris, Regente, Muscaris, Johanniter. Essas castas todas têm resistências específicas e estão crescendo em países como Suécia, Dinamarca, Alemanha, Reino Unido, e tem testes muito bons no Brasil e no norte da Itália. Inclusive, eu estou indo para a Itália daqui a pouco participar de uma feira de vinhos. Eu já vou visitar um produtor do Piemonte que foi o primeiro a ter vinhos com Piauí no norte da Itália. E esses vinhos estão sendo vendidos por 17,50 euros, 18, 20 euros a garrafa para o consumidor final. São vinhos caros, porque eles têm qualidade e reconhecimento. Então a gente está falando de coisa de qualidade, com preço elevado no mercado, porque tem essa demanda e esses vinhos conseguem ter essa qualidade. Certamente preconceito precisa ficar de lado, né, para isso. E a curiosidade precisa ser sempre alimentada. E a minha curiosidade, professor Vinícius, é qual vinho está tomando? Falou que é um Bordeaux, mas eu quero saber qual. Conta aí para nós. Eu estou tomando Chateau Auberge Liberal Pauillac 2017. Tá bebendo mal, hein, professor Vinícius? É um cru glacê, um cozinho glacê para uma quinta-feira à noite, por que não? Né? Para começar o fim de semana. Para começar o fim de semana. Muito bem. É que nós estamos gravando esse podcast na quinta-feira, fim da tarde, então já é praticamente sexta-feira, né? Está começando o fim de semana. Eu tô com um Vin de Soif, né? Um Vin de Soif cheio de preconceito,
E o meu vinho é um Isabel com Sable, da Cantina de Tony. Um aluno nosso, inclusive, no curso presencial, ele gentilmente me presenteou com essa garrafa para provar. Muito legal. Assim, ó, brincando aqui, eu quase bebi meia garrafa. Eu só me arrependi de uma coisa, de não ter refrescado um pouco mais, que ia ficar mais gostoso esse vinho, um pouco mais fresco. E aqui eu quero fazer um comentário sobre variedades híbridas, e que um jornalista francês, o Pierrick Bourgault, ele escreve para diferentes revistas na Europa. Ele esteve no Brasil, eu acompanhei um grupo que o Wines of Brasil trouxe, ele estava no grupo, a gente conversou bastante, e ele disse assim: a proibição de híbridas na Europa parou o desenvolvimento dessas variedades, que só foi retomado com as PIVs. Então a gente teve praticamente assim, pelo menos ali 50 anos de que a ciência parou por causa disso na Europa, pelo menos. No Brasil teve, né? Nosso Brasil teve desenvolvimento de variedades nossas. Acho que a variedade que mais encontrou eco no mercado foi a Lorena, mas tem outras variedades que a Lorena, Margot, Is, enfim, Rúbia. Uma série de variedades que funcionam bem, e que nós acabamos tendo muito preconceito e que agora tem voltado. Ribas, que foi recuperada em São IAC Roque. Ribas, vinhos espetaculares É sendo genial desenvolvidos. essa variedade. Eu sou fãzasso. Inclusive, tem dois episódios de podcast para vocês voltarem depois, de quem quiser escutar. Tem um que eu gravei com o professor Cagliari de Santa Catarina, que trabalha com as PIVs, e com o Alex, que produz em São Roque, e falamos sobre essa variedade. Então tem 2 episódios aí, quem quiser recuperar depois. Então, muito bacana, tem coisa muito legal acontecendo. A gente precisa abrir paladar, abrir mente, estudar, porque o caminho está aberto. Professor Vinícius, muito obrigado, um prazer sempre compartilhar, sempre poder trocar ideias, aprender juntos. E, pessoal, fica aí, então, a dica para seguir acompanhando. Além do podcast Papo de Sommelier, a BSRS oferece muito conteúdo nas redes sociais. Fica o convite para você nos encontrar no Instagram e no YouTube e visitar o nosso site, absrs.com.br. Nas redes sociais é só procurar por ABSRS. Curta, compartilhe à vontade. E quer Lembrando, participar? Fala aí, Vini. lembrando que sócios da BSRS, além de todos esses conteúdos que são abertos, tem conteúdo exclusivo com uma série de masterclasses de temas mais variados, inclusive temas super profundos e técnicos do mundo vinho. Então, é essencial que você se organize para ser um sócio da BSRS, para poder curtir ainda mais os conteúdos produzidos pela Associação Brasileira de Sommeliers. E é bem baratinho. A associação, assim, ó, se paga em 3 aulas, o valor anual. Se assistir 3 aulas por ano, já valeu. Sem contar todos os descontos em parceiros e nas formações da ABS, obviamente. Mas quem quer participar do Papo de Sommelier também pode. Só fazer comentários, perguntas, e na descrição aqui do episódio, no seu tocador favorito, tem um link para deixar seu recado, e vão ser repassados sempre aos professores que gravam e aos nossos convidados. Nós temos também episódios com convidados. O nosso próximo episódio vai ser conduzido pela nossa presidente, a doutora Caroline Dani, que vai receber o professor Leonardo Cury para continuar no tema de viticultura e o quanto a viticultura impacta na qualidade de vinhos. Vini, obrigado mais uma vez, um prazerzão. Obrigado, Júlio. Prazer enorme. E recomendo fortemente que vocês acompanhem o próximo episódio. O Cury foi meu professor na Faculdade de Viticultura e Enologia e é um cara que entende muito e é absurdamente didático. Então vocês vão curtir demais o próximo episódio do Papo de Sommelier. E é isso, surgiram temas, pautas e a gente se encontra por aí em mais conteúdos da BSRS. E além de tudo, o Leonardo Cury é legal pra caramba. Ele é muito legal. Saúde, até a próxima. Saúde, até a próxima.